Bom dia, amigos. Hoje o TEM completa 55 anos de existência. Éramos 15 os fundadores desse grupo. 15 amadores, autodidatas em termos de teatro, mas com muita vontade de dizer coisas que na época pouca gente tinha coragem de dizer. Sobrevivemos. Tivemos nesse período muitos que levaram à frente a ideia do TEM. Nós tivemos pelo menos 11 presidentes, alguns mais de uma vez. O TEM, durante 55 anos, teve uma trajetória brilhante e teve mais de 50 peças nacionais e estrangeiras apresentadas para o público adulto. Pelo menos uma dúzia de peças infantis e inúmeros shows. O TEM foi sucesso no Rio de Janeiro, em São Paulo, no interior do São Paulo também. Fez história por onde passou. Nos anos 60, o TEM foi comparado aos dois melhores grupos de teatro amador do Brasil. O Tuca, Teatro da Universidade Católica de São Paulo, dirigido por Silnei Siqueira e pelo psicólogo Roberto Freire. E o TESE, o Teatro do Sede Sapiência, dirigido por Paulo Vilaça. Os dois grupos eram amadores também, mas dirigidos por profissionais do teatro. O TEM não. O TEM nunca foi dirigido ou teve atuação de profissionais de teatro. Teve elementos do TEM que se tornaram profissionais na arte do teatro, graças, talvez, à sua iniciação junto a esse grupo. O que é o TEM? O TEM é uma ideia. Por um pequeno lapso de tempo, teve um teatro próprio. Mas a maior parte de sua existência, a grande maior parte de sua existência, o TEM é apenas uma ideia. Uma ideia de fazer arte, uma ideia de companheirismo, uma ideia de um amadorismo puro, uma ideia de arte pela arte e pelas ideias que representa a cada momento. O TEM foi proibido, o TEM foi censurado. Às vésperas da apresentação da peça A Morte e Natal, a polícia proibiu a apresentação da peça. E essa proibição durou pelo menos 12 anos. Pois é. E a gente resistiu a tudo isso. E o TEM, como ideia, ainda persiste e completa 55 anos. 55 anos de luta, 55 anos de satisfação, 55 anos de aplauso desse público amigo de Mogi das Cruzes. Ultimamente, o TEM tem apresentado shows que têm lotado o Teatro Vasques. Nossas apresentações no Teatro Vasques sempre lotado.
nas escolas onde se apresentou, sempre bem recebido e muito aplaudido. Enfim, durante 55 anos espalhamos a arte, espalhamos o amor à arte, espalhamos a ideia de companheirismo, a ideia de fazer a arte sem visar lucros, a ideia de apresentar ao público grandes espetáculos, ou pelo menos bons espetáculos. Do TEM surgiram vários autores, como Bené Rodrigues, como Robson Santos, como Denner Jânio, e também atores como Walter Padigurski, Amair Campos e Ricardo Black. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Foi muito trabalho, foi muita luta e foram também muitos aplausos que nos fizeram continuar. Muito obrigado aos que participaram do TEM. Muito obrigado a Clarice Jorge, a dama do teatro mogiano, que levou com sua força o TEM durante algum tempo. Obrigado àqueles que ficaram pelo caminho, não estão mais conosco na sua presença física, mas estão em nossas lembranças com muita força, com muito carinho. Muito obrigado a todos e até os 75 anos, que é o objetivo desse grupo, pelo menos por enquanto. Vamos cada vez ampliando mais o nosso objetivo. Um abraço a todos e até qualquer hora após essa pandemia que nos tem proibido de fazer alguma coisa. Tínhamos para esse ano um show programado com o pessoal do Chorinho e uma semana antes da apresentação do show houve o fechamento de tudo e não pudemos apresentar. Tínhamos programado fazer um show para o dia de hoje, mas também não é possível. Então, vamos ver, quando terminar tudo isso, como voltaremos. Voltaremos com certeza, com muita garra, com muito amor e esperando o seu aplauso ou a sua reprovação, se for o caso. O teatro é isso, o teatro é risco, o teatro é um salto no escuro. Nós não sabemos onde vamos parar, não sabemos se vamos ser aplaudidos, não sabemos se vamos ser vaiados. Entramos cada noite em cena com esta apreensão. Mas no momento em que a cortina se abre, estamos em casa. Sentimos-nos à vontade e fazemos aquilo para o que nos preparamos. 55 anos do TEM, Teatro Experimental Mogiano. 15 de novembro de 65, a nossa primeira apresentação com poesias e músicas. O que se segue é uma longa estrada que já foi mostrada nos 25 anos, nos 50 anos, e agora chegamos aos 55 anos. Muitas peças, muitos autores, músicas que brotavam do talento daqueles jovens, prêmios, viagens, apresentações, festivais. As emoções foram tantas que não se consegue contar, só para quem sentiu. O tempo persistiu, continuou e chegou nos dias de hoje como o mais longevo movimento cultural da nossa cidade, quem sabe da nossa região. Para cada elemento que fez parte do TEM, ele representou alguma coisa de importante na vida. No livro da minha vida há um capítulo inteiro e especial dedicado ao Teatro Experimental Mogiano.
de vez em quando eu costumo reler e encontrar queridos amigos que já se foram. Portanto, companheiros dessa jornada fantástica, recebam o meu agradecimento pela presença de vocês em minha vida, que sem dúvida a deixaram muito mais interessante e me deram melhores condições de enfrentar o dia a dia. Um beijo no coração de todos. Até um dia. O TEM foi a coisa mais importante na minha vida. Foi lá que eu conheci os meus melhores amigos da juventude e foi lá que eu, primeiro atuando, depois eu comecei a dirigir e daí eu dirigi uma peça chamada Exceção e a Regra e ganhei o prêmio governador do estado, que significava uma quantia mensal para eu estudar teatro. E daí é que eu fiz a ECA, fiz teatro. Hoje estou aposentado, mas o TEM é que começou tudo na minha vida, tudo. Então, eu quero dizer que 55 anos não são nada. O TEM vai ficar vivo 100, 150 anos, até o fim das nossas vidas. Muito obrigado a todos os meus amigos que fizeram o TEM junto comigo. Em 1965, ano de fundação do Teatro Experimental Mogiana, eu, Lauro Juque, estava naquela idade em que a gente não fica pensando no que pode acontecer nos próximos 50 ou 60 anos. No máximo, a gente pensava no final de semana, nos bailes do Itapetí Clube, nos filmes do Cine Urupema e Avenida, nos passeios da Praça Oswaldo Cruz, as possibilidades de uma paixão nos namoros, romance ou aventura. Isso, é claro, não era suficiente para nós, alunos do Instituto de Educação Washington Luiz. Nós queríamos arte, como aquela que víamos em São Paulo, às vezes. E por que não fazermos nossa própria arte? Pensando assim, fundamos o Teatro Experimental Mogiano, sem maiores pretensões do que preencher os finais de semana de Mogi com algo mais do que os filmes da cidade, enquanto nos preparávamos para a vida. Algo temporário. Acredito que essa era a expectativa da maioria dos integrantes e fundadores do TEM. Afinal, a vida de cada um seguiria seu curso, com as responsabilidades de constituir família, criar filhos e ganhar o pão de cada dia. Teatro amador conflita com isso. Nós sabemos. E sabíamos também na época. Surpreendentemente, muitos dos fundadores do TEM superaram esse conflito e até fizeram do teatro a sua profissão. O grupo permaneceu unido, com algumas exceções temporárias. Eu mesmo fiquei afastado por um tempo. Mas hoje, 15 de novembro de 2020, o TEM continua existindo. 55 anos depois de fundado. Essa longevidade do TEM
tem uma explicação simples. Os jovens fundadores do TEM continuam jovens. Tá bom, jovens com mais de 70 anos, mas jovens. E o TEM pode continuar jovem por mais 55 anos se os jovens, mais jovens, resolverem manter o TEM por mais 55 anos. Ou mais. Texto de Eládia Morales, fundadora do TEM. TEM, 1965-2020, 55 anos. TEM, palavra mágica. TEM, 55 anos passaram como um sonho. 55 anos. O TEM ainda vive graças a Milton Feliciano, que vem todos os anos de Porto Alegre para não deixar morrer o sonho. TEM. A primeira vez que Milton veio foi nos 25 anos. Nos reuniu para uma comemoração cheia de recordações para os que participaram. Depois foi nos 50 anos. E agora, nos 55, que, por causa da pandemia, não pudemos nos reunir. O TEM surgiu graças a um grupo de idealistas que se reuniram numa época dominada pela ditadura militar. Não foi fácil, mas cada um lutou como pôde. Muitos entraram e saíram sem amor ao TEM. Os que ficaram ainda continuam lutando. Eu espero que os novos componentes levem para a frente o TEM por mais 50 anos. Depoimento de Flávio Benedito Viana, fundador do TEM. Meus companheiros não cantam, alimentam-se do meu cantar. Os segréis e jograis do Baldo Pereira, quando saíram do bar Maracanã, não esperavam fazer tanto sucesso no meio cultural com tanta poesia, Milton, Juque, Kochiba, Padigurski e Bossa, Miguel Colera, Sérgio Correia, Beni, Cacau, Odilon, Tabajara. No Teatro Experimental Mogiano, Clarice Jorge, Armando Sérgio, Perotti, Eládia Morales, Jonas, Naum, Nelson Muniz, Alba Maria, Ruth, Del Carmen, Benetazo, Benedito Cunha, eu, Fernando Guedes, Bugrão e muitos outros. O Natal de 1965 nos trouxe, então, um tempo feliz, com muita bossa na praia, o que nos deu um berimbau de ouro, buscando exceção e a regra no meio cultural e artístico. Mas nada superou o enorme drama de Canudos, quando percebemos que os Mogíadas tinham sido passados para trás porque alguns estavam em tempo de inconfidência contra nós. E é nessa inconfidência que mostro, ainda em tempo, como é vasto, amplo e rico o campo artístico. Nuances de um tempo permitido, mas proibido, buscado e não alcançado, e, sobretudo, fruto de uma grande batalha no campo do conhecimento e da prática teatral. Uns não aceitavam, outros não acreditavam, mas todos do TEM vibravam com o possível êxito da não permitida apresentação. O texto do insuperável e criativo Milton Feliciano retratava o anseio do herói nacional Tiradentes pela liberdade e amor à pátria, com um viés que atendia, em grande parte, à situação vigente em 1965 e anos seguintes, quando vimos o Nero, um leal amigo de infância, sem culpa, ser torturado por engano de alguns. Foi quando também o Cardozinho e outros, como Nelson Muniz, morgaram à espera da decisão de Dona Solange e sem resultados.
nem o Fernandinho, que não era o da camisa bonita, obteve êxito em relação ao texto. Isso levou Milton a caminho da forca, que seria musicado pelo Toninho Ferreira, mas não logrou êxito, deixando no ar apenas que o herói 1000 vidas daria para ensinar que outras terras já se libertaram. Mas nós, que julgávamos este grupo inconsequente, vemos hoje, passados 55 anos, que nossa planta germinou e deu frutos muito mais amplos do que a simples liberdade apregoada, porque abriu muitas mentes, esclareceu os pensamentos e permitiu, sobretudo, que continuássemos caminhando e cantando, seguindo a canção, sendo todos iguais, braços dados ou não. Parabéns, Teatro Experimental Mogiano, pelos 55 anos de glória.